O que é Batna? Como utilizar uma melhor comunicação para as suas negociações? É isso que eu vou falar hoje nesse vídeo para você. Como você pode melhorar, trabalhar sua persuasão nas suas vendas, fechamento e melhorar ainda mais as suas negociações. Eu sou Fábio Ragazzini, especialista em comunicação e vamos iniciar nossa aula com tudo. Primeira coisa, gente, quero falar do Clube da Persuasão. O Clube da Persuasão é um clube onde semanalmente nós teremos aula comigo. E essa aula que eu vou estar dando para vocês aqui é muito voltada a que eu já dei para os meus alunos ao vivo, para que você possa também ter um gostinho e aprender mais sobre o que eles aprenderam, para que você coloque no seu negócio. As nossas aulas são muito dinâmicas e o nosso foco para 2026 é focar bastante em negócios. Então a gente vai falar bastante sobre como utilizo a minha comunicação para vendas para ter mais negócio, como utilizo a minha comunicação para liderar melhor o meu time, a liderar as pessoas que estão ao meu redor e como utilizo a minha comunicação para melhorar as minhas apresentações. Esse é o nosso foco para 2026, para que você aprenda uma técnica e já aplique no dia seguinte. Sem mais delongas, vamos entender aqui, ó. O Clube da Persuasão tem essa tríade de vendas, liderança e apresentações. Não vou falar hoje de liderança nem de apresentações, mas sim eu vou falar muito sobre vendas. Vamos lá. As vendas, quais são as melhores técnicas que vocês podem aprender e desenvolver para poder transformar a sua comunicação em Pix? Sabe que, antes de falar das técnicas, eu tive uma aluna que veio até mim e falou assim, Fábio, eu sou muito boa tecnicamente. Eu estudei muito, eu sei tudo sobre leis, ela é advogada, e trouxe muito essa parte técnico para mim. Só que sim, Fábio, eu tenho toda essa pós-graduação, mas eu não sei ter novos clientes. E aí eu te pergunto, quem faz mais dinheiro hoje? Aquela pessoa que é muito técnica ou aquela pessoa que sabe se comunicar bem, tem bons relacionamentos e vende? Essa segunda pessoa, às vezes, ela não é tão boa quanto a primeira, mas ela sabe se vender melhor. E é isso que eu quero passar, para que você entenda que a sua comunicação ela é a ponte para que você tenha bons negócios. Se não adianta nada você ter um bom conteúdo e não conseguir passar. Então é isso que eu vou estar falando para vocês hoje. Então, ó, técnicas. Quais são as melhores técnicas para vender? Persuasão. Persuasão é diferente de manipulação, tá, gente? Persuasão é você olhar algo por um ângulo e fazer todo mundo olhar pelo mesmo ângulo que você. Já manipulação é o quê? Você forçar alguém a pensar, agir da sua forma. Vou dar um exemplo bem simples, só para você entender a diferença de manipulação e persuasão. Manipulação é quando o seu pai chega do serviço, dá um exemplo, e fala assim, filho, tira o lixo para fora, senão, esse senão dá o ar de ameaça. Ou seja, se eu não tirar, se eu não fizer aquilo que ele está falando, eu vou me lascar. Ou seja, ameaça, houve pressão, é uma manipulação. Já, quando eu falo de persuasão, está muito mais voltada ao quê? Vou fazer porque você está me pedindo, você está falando. Quando chega a sua mãe e fala assim, ó, tem como você tirar o lixo para fora? Vou tirar o lixo, não é uma coisa que eu não quero, mas eu vou tirar porque eu amo você. Então, esse agir pela emoção, agir porque a pessoa está te pedindo, é algo que você age de forma intrínseca. Isso é persuasão. Então, toda vez que te falo de persuasão, é muito mais voltada a isso, tá? Não confunda os dois. Outras técnicas de comunicação que eu vou aplicar em vendas, vou estar falando sobre postura, linguagem não verbal, vou estar falando sobre storytelling. Tudo isso, gente, são temas das nossas próximas aulas dentro do Clube da Persuasão, onde eu quero que você entenda que tudo isso será estudado. E um grande ponto que eu quero passar para vocês é que vendas está para as perguntas certas. Quais são as perguntas que você está trabalhando? E se eu não souber fazer as perguntas certas, eu acabo prejudicando a minha venda. Eu gosto muito de fazer uma dinâmica com os meus alunos aqui na minha escola de comunicação, que é a seguinte, só pode fazer pergunta. Um a um, uma pessoa de frente com a outra, e uma tentando vender o produto dela, só que só pode fazer pergunta. E é muito bacana porque você entende o poder da pergunta. A pergunta faz a pessoa gerar reflexão, faz ela tomar ação por ela mesma. Mas se você fica sempre falando de forma afirmativa o quanto seu produto, serviço é bom, sabe o que vai acontecer? Ele vai só concordar, muitas vezes só por conveniência, para você ficar quieto o mais rápido possível e não vai comprar de você ou vai fugir do WhatsApp. Então é importante você saber utilizar as perguntas da maneira certa. E quando eu falo de vendas, eu preciso entender 6 estágios da venda. Esses 6 estágios são fundamentais. Primeiro estágio, quebra-gelo. Deixa eu pagar aqui a negociação, vou chegar lá.
Primeiro estágio é o quebra-gelo. Como que você vai iniciar uma conversa? Como você vai chegar com o seu cliente de forma agradável ao ponto de não forçar e não prejudicar o lado reptiliano daquela pessoa? O que é esse lado reptiliano? O mecanismo de defesa. Muitas pessoas têm esse lado de defesa muito grande. Então, quando você recebe um panfleto, você geralmente não lê. Porque, cara, alguém querendo vender para mim. E colocando na cabeça que venda é ruim. Mas não, venda é bom. Então, saber como quebrar esse gelo, como se comunicar da forma assertiva com a outra pessoa da sua frente, é fundamental para iniciar o primeiro estágio da venda. Não existe venda se não tiver um bom quebra-gelo. Segundo estágio, relacionamento. Eu preciso gerar um relacionamento com a pessoa. Ela precisa me conhecer, gerar um elo, gerar uma confiança. E dentro dessa conversa inicial, eu vou fazer o quê? Vou mapear qual é o perfil da pessoa, vou estudar como ela gosta de se comportar, como ela gosta de falar, e vou flexibilizar a minha comunicação para que ela entenda melhor. Se você ainda não fez o diagnóstico da sua comunicação, pelo amor de Deus, me chama no Instagram, me chama no WhatsApp, que eu vou te enviar o diagnóstico para que você possa fazer. E através desse diagnóstico você vai entender mais sobre pessoas, como elas pensam, como elas falam. Então é fundamental você ter esse conteúdo para você. Terceira fase da venda, sondagem da dor. Não adianta nada eu ter uma formação de vendas, se a pessoa falar que vendas para ela está tranquilo. E se eu falar da formação, que é muito boa, ela não vai ouvir, porque ela não tem a dor. Então, nessa fase, é importante você o quê? Ver se realmente é isso que a pessoa tem dor. Se é isso que a pessoa quer mudar. Poxa, Fábio, eu estou de boa com vendas. Então, amém, vamos continuar conversando de qualquer coisa. Não, Fábio, eu tenho essa dor, eu tenho dificuldade de vender, de passar o meu conteúdo para outra pessoa ao ponto de fechar mesmo. Eu me sinto inseguro. Interessante. Todas essas dores que a pessoa falou é algo que eu soluciono na minha formação de vendas, dentro do Clube da Persuasão também. Então, o que eu faço? Eu entrego a quarta fase, que é vendas, que é solução, desculpa. Então, eu entrego a solução. Olha, faz sentido para você fazer uma formação presencial comigo de 4 dias, ou está participando de um clube anual, onde toda semana eu entrego um conteúdo especial para você, onde vai resolver essa dor de forma bem breve e bem direta? Nossa, faz sentido. Você percebe que eu terminei em perguntas justamente para que ela responda que faz sentido. No final das contas, as perguntas só servem para que ela faça a própria venda para ela mesma. Eu só conduzi e é ela que vende para ela mesma. Depois que eu ofereci, mostrei, na verdade, que eu tenho a solução que faz sentido para ela mudar, eu vou para o quinto estágio, estágio da negociação. E eu tenho certeza que se você trabalha com produtos, serviços, negociação às vezes é um tabu. Ninguém fala muito sobre negociação, mas você precisa saber que seu negócio depende de fechamentos. E se você não sabe como fechar, como negociar, flexibilizar, muitas vezes você vai perder vendas à toa. E seu concorrente não. Por isso que é importante entender sobre vendas e sobre negociação. Depois que você faz uma boa negociação, você vai para o fechamento, que é Pix ou cartão. Muito obrigado, parabéns pela aquisição e até a próxima. Então é importante você entender essas 6 fases da venda. E aí o foco da nossa aula de hoje, que eu foquei com os meus alunos, foi a respeito de negociação. E quando falo de negociação, é muito importante vocês entenderem sobre BATNA. O que é BATNA, Fábio? BATNA é uma sigla, um acróstico, que estudiosos de Harvard eles definiram sobre negociação. Então eles definiram Best Alternative to Negotiation Agreement. Nada mais é do que qual é o melhor acordo de negociação que você pode chegar. E isso é muito importante você ter no seu negócio. Porque você tendo isso no seu negócio, você sabe até onde você pode, entre aspas, dar um desconto para o seu aluno, seu cliente, flexibilizar uma compra ou não, porque isso tem que estar bem alinhado com os seus valores, bem alinhado com as finanças da sua empresa. Isso é muito importante. Só para a gente retornar aqui nas fases da venda, antes de eu finalizar aqui com o BATNA, um cliente, um aluno, chegou para mim e falou assim, pô, Fábio, eu achei que eu só ia mandar por WhatsApp que estava fazendo que eu tenho o meu produto e isso era vendas. Eu falei, não, você precisa fazer fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E sabe o que ele respondeu para mim? Pô, Fábio, mas aí dá muito trabalho, perde muito tempo. Eu falei, bem-vindo à área comercial. Bem-vindo à área de vendas. Porque se fosse fácil, todo mundo venderia. Se fosse fácil, não precisava você estudar sobre vendas. Mas não, é complexo, mais do que você imagina.
Então, eu preciso sim trabalhar vendas com você, você precisa entender cada fase. Isso é muito importante. E depois que a pessoa demonstra o interesse, você tem que saber negociar. Quando eu falo de BATNA, é você definir qual é o menor valor que você pode atingir e quais são as opções que você pode trabalhar em cima disso. Por exemplo, vamos dizer que você tem um produto ou serviço de R$1.000. Só que você demandou para ter esse produto R$400. R$600 é a margem de lucro para você, só para vocês entenderem, tá bom? Então, se vocês pagaram 400 no produto, estão vendendo a 1.000, vocês têm ali uma margem bacana, uma gordurinha bacana. E se o cliente chega para você e fala assim, Fábio, eu não vou pagar 1.000, vou pagar R$700. Se você não tem uma definição de BATNA na sua mente ou no seu negócio, muito provavelmente você fecha. Tá tudo bem, tá tirando ainda mais R$300 para você. Mas você já colocou isso dentro do seu negócio? Dentro da sua escala? Você viu que se você faturar R$300 e não 600, isso pode impactar no resultado final do seu mês? O quanto isso impacta? Por isso que é importante você definir o seu BATNA. Definir qual é o limite que eu posso fazer. Não, Fábio, eu não vou pagar o valor cheio. Tem opção de pagamento? Tem opções de pagamento. Tem como você ter um produto extra para agregar valor e manter esse valor cheio? Por exemplo, eu nas minhas formações, eu tenho aqui minha formação presencial aqui junto comigo. Tem o Clube da Persuasão também. Só que o grande ponto é o quê? Fábio, eu não vou fechar sua formação presencial porque está muito caro. Olha, se você fizer fechar essa formação presencial, eu ainda te dou 1 mês de acesso ao meu clube. Gente, já estou fazendo a ponte para a venda do próximo produto para ele. Eu estou agregando valor ao ele pensar, nossa, é mesmo, uma formação está caro, mas uma formação, mais um clube, interessante, vamos falar mais. E a partir daí o quê? Você agrega valor para aquela pessoa, para que ela possa sim fechar com você, sem que você diminua o seu valor. É interessante isso, porque quando eu falo de negociação, eu preciso entender muito bem sobre pessoas. Qual é o perfil de cada pessoa? Existe o perfil dominante. O perfil dominante ele sempre quer ganhar em algum sentido, seja no preço, seja em produtos. Então você tem que ter uma forma de agregar valor para ele, porque ele sempre vai querer ganhar. Se ele não ganhar, ele não vai fechar com você. Então é importante você saber ter esse jogo de cintura. Se você não tem esse jogo de cintura, se você é muito rígido, você não consegue negociar. E aí você perde cliente, perde venda. Então defina o seu BATNA, é fundamental para o seu negócio. Seja de valor, qual é o mínimo que você pode chegar, em quantas vezes você pode fazer, seja também no quê? Em qual valor, qual serviço a mais você agrega para essa pessoa. Isso é muito importante. A partir disso, a sua comunicação se flexibiliza a isso. Olha, eu tenho até essa opção, eu consigo chegar nesse ponto. Ontem a gente estava fazendo um roleplay e aí um aluno estava simulando um cliente. E ele falou assim, não, Fábio, eu não consigo pagar esse valor cheio, porque senão eu vou ter uma dívida no futuro. Dívida. Percebe que um dos pontos mais importantes da negociação é você ouvir bem. A partir do momento que ele falou dívida para mim, o que eu falei? Olha, mas irmão, não é uma dívida que você vai fazer. E fala uma coisa para mim, qual foi a última vez que você se presenteou por algo? Ele ficou, nossa, faz tempo. Então, essa formação que eu estou oferecendo para você é um presente para você. Você está pagando para que você se desenvolva. Não é uma dívida, é um presente. Eu mudei, eu ressignifiquei o sentido. E lógico, fiz uma opção legal de parcelas para ele, nesse exemplo que a gente fez em aula, e ele começou a mudar o jogo dele. Quase que ele falou assim, nossa, faz muito sentido, então vamos fechar. Porque o que eu fiz aqui? Uma técnica de persuasão. Eu trouxe para ele um novo sentido, aquilo que já era um sentido negativo para ele. Então eu trouxe um sentido positivo, onde ele agregou valor emocional, e aí sim ele teve ali a tomada de decisão de sim ou não. No caso ele disse não, porque ele era um cliente bem difícil, eu pedi para ele ser difícil na aula, para mostrar para os nossos outros alunos como funcionaria, como eu agiria numa técnica de negociação. Por isso que é importante você ouvir bem para fazer as perguntas certas. E entenda, todo fechamento, toda negociação, toda etapa de venda tem que ter o foco aonde? No fechamento. Se eu ficar muito na fase do relacionamento, eu vou virar amigo do meu cliente e ele não vai ser o meu cliente, ele não vai pagar para mim.
Então eu preciso ser amigo dele? Preciso. Preciso gerar confiança? Preciso. Mas o foco na próxima etapa. Olha, eu gostei muito de você, acredito no que você está falando, mas vamos solucionar a sua dor? Olha, esse produto aqui faz sentido para você? O foco sempre indo de estágio para estágio até chegar no fechamento. Essa foi um resumo muito das melhores técnicas que nós trabalhamos na nossa primeira aula do Clube da Persuasão do ano de 2026. Se você quer fazer parte do nosso clube de persuasão, assistir a nossa aula, eu convido você a me procurar no Instagram e colocar ali a palavra perfil para eu poder entrar em contato com você ou me chamar falando assim, Fábio, eu quero participar do clube, onde eu vou estar falando com você para te colocar nesse clube e estar participando das minhas aulas. E o melhor de tudo, você vai estar aprendendo em tempo real, juntamente próximo a mim. Eu quero agradecer a você que está aqui assistindo esse vídeo. Não deixe de se inscrever e de curtir, isso é muito importante para mim. E eu quero que você prospere. Então, utilize esse conhecimento que você acabou de adquirir, para 2 minutos e coloque isso no seu negócio. As suas vendas vão melhorar muito, porque você vai ter paz para saber até onde você negocia, até onde você não entra no jogo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!